Gente, boa tarde, tudo bem? Nós aqui em Portugal estamos a 20 horas e 24 minutos, estamos aqui juntos, né? Estamos aqui, meu filho batendo na porta. João, agora não, filho. Peraí. Então, nós estamos hoje com uma edição muito especial, nós estamos aqui com radialistas, né, de Portugal e do Brasil, que vai estar partilhando aqui conosco as suas experiências agora nesse tempo de Covid, e não só, mas também as novas tecnologias que invadem as rádios. Nós vamos estar aí partilhando todas essas experiências com radialistas estrelas aqui de Portugal e do Brasil. Então a gente está aqui com gente muito alegre, vou mostrar para cima, e meu filho está batendo na... João! E todos vocês sabem que, né, todo sábado é dia de Live Jornal, estamos aqui juntos, e Live Jornal é um programa digital que quer aproximar aí Brasil e Portugal, e não só, mas também trazer para cá, trazer para nós também jornalistas, especialistas que falem a língua portuguesa, esteja aqui conosco. A gente escolhe aqui uma pauta e a gente tem aqui várias opiniões mais do que globais. Então, é muito interessante você participar, partilhar, estar conosco aí no Facebook e no YouTube. Então, você está convidado, vamos partilhar já agora, já vamos partilhar essas experiências que a gente vai estar aqui trocando. E, como sempre, conosco, o radialista mais premiado de Belém, do estado do Pará, Celso Freire. Bem-vindo, Celso. Oi, Regina. Muito obrigado aí pela homenagem aí, né, falando a respeito aí dos prêmios, mas é o seguinte, nós vamos falar agora a respeito do rádio, realmente, como você falou, né, essa questão da pandemia, como é que os radialistas estão exatamente aí se virando, né, como se diz, nessa nova ordem mundial, né? Então, o rádio, eu sempre digo que o rádio, ele foi, vamos dizer assim, o meio que mais se adaptou, né, se adaptou muito bem aí à internet, e essa pandemia veio fazer com que o rádio sobressaísse, né? Aumentou bastante o número de audiência, o número de ouvintes, né, no rádio. Então, a expectativa aí é bem legal nesse nosso bate-papo de todo sábado, justamente para falar a respeito aí do rádio, do trabalho, da nossa profissão, falar um pouquinho a respeito de como é que os locutores, os radialistas estão lidando, né, com isso. Então, vai ser um bate-papo muito interessante, bem legal, né? Com convidados aqui do Pará, né, e também convidados aí de Portugal, né, da Europa. Então, a gente vai ficar aí nesse bate-papo bem legal, nessa troca de experiência. A expectativa é grande, Regina. Oi, Celso. Assim, olha, eu estou com o coração aqui a mil, porque eu estou aqui com duas estrelas aqui do rádio de Portugal, assim, pessoas aqui que são muito ativas, estão aí inovando e fazendo o rádio em Portugal, e é um forte aqui é as mulheres, né? Parece que o negócio aqui tá bom para as mulheres. E a gente vai estar chamando agora e se apresenta um pouquinho para nós, ela que também é brasileira, mas que veio para Portugal há 6 anos, que já não tem mais sotaque nenhum. Também eu não pensava que era brasileira, mas olha lá, a Carolina Camargo, ela que então nasceu lá em São Paulo, a Carolina Camargo que está aí já na rádio, tem um programa na rádio RFM, né, está no ar sempre às 17 horas, às 21, de segunda a sexta-feira, e aos sábados, das 19 às 24 horas. Uau, é muito tempo de rádio. E a Carolina aqui também tem a formação em comunicação social, está na rádio RFM. Olá, Carolina, bem-vinda. Olá, Regina. Olá, Celso. Obrigada pelo convite. Olá. Em primeiro lugar, muito obrigada. Eu tenho que atualizar essa minha informação do LinkedIn, porque já não é bem assim, porque, entretanto, eu tive o meu segundo filho, mas está muito perto da realidade dos horários que eu faço na rádio. Continuam a ser muitas horas de rádio. E faço rádio há 14 anos. Eu sei que eu tenho esta cara super jovem, mas já faço há 14 anos, sempre dentro do Grupo Renascença, um grupo gigante de rádio em Portugal, e tenho muito orgulho nisto, e quem faz rádio sabe, não é? Que isto, acima de tudo, é uma paixão. E só pegar uma coisa, sim, eu sou brasileira, nasci em São Paulo, meu pai é brasileiro, a minha mãe é portuguesa, mas eu já moro em Portugal há
Não, 31 anos, meu Deus! 31 anos que eu moro em Portugal. Eu vim morar para Portugal com 6 anos e, portanto, daí se explica este meu sotaque portuga, não é? É isso, pois. Só que há 5 vai fazer 5 anos aqui em Portugal e a gente aqui segura para não pegar o sotaque, porque realmente contagia, não é? Não, eu acho que o que fez mais diferença, no meu caso, a minha mãe continua a falar com sotaque brasileiro, o que fez toda a diferença foi eu vir tão pequena, com 6 anos, aprendi a ler, aprendi a escrever, tudo em Portugal, e isso faz toda a diferença. Eu acho que uma pessoa pode estar aqui há 20 anos, se não veio naquela idade ainda bem tenra, como costumamos dizer aqui, nunca vai perder o sotaque. E eu chego no Brasil e começo, alô, cara, tudo aí, tudo legal, tudo bem? Fica, não é? Fica. Deixar lá no Brasil e dizer, caramba! E a nossa cidade, Belém, estado do Pará. Arriégua, égua, tchê. Já não dá, né? Já é a mistura. Mas aí a gente já manda um grande abraço para São Paulo. É que eu não sei a cidade onde que é São Paulo, São Paulo. É São Paulo, capital. São Paulo. Já mando aí um grande abraço, São Paulo, capital, e pela essa loucura. Essa cidade também que é maravilhosa. E a gente chama aqui agora a Sônia Santos. Bem, olha, eu não vou conseguir aqui falar, tem um currículo maravilhoso. É muito registrada também de rádio. Não é? Ela que é realizadora no Grupo Renascença Multimídia, ela é locutora de publicidade, de TV e rádio, voz de continuidade do Esporte TV, ela que dá formação em organização também de eventos, coache, voz da companhia e produtora NutriBalance, e por aí vai. Muito bem-vinda, Sônia. Alô, boa tarde. Obrigada por convite, por estarmos aqui a falar de rádio, que é uma paixão, não é? Como dizia a Carolina, e é sempre bom falar sobre rádio, sobre rádio, com alguma expectativa em relação a esta conversa e, obviamente, disponível para responder e para perguntar também, obviamente, muita coisa. Bem-vinda, Sônia. A Sônia está fazendo assim, um pouquinho de inveja, acho que para todos que estão cá, em Portugal e no Brasil, que ela está falando e tomando um vinho, viu? Olha. É verdade. Eu sou muito E eu tomando água aqui. do nosso vinho. E agora aqui já são 8h30, não é? Portanto, em Portugal. E, portanto, já é a altura de tomar um bom vinho. Uma boa conversa. Isso, uma boa conversa chama um bom vinho. É isso. A gente vai aqui também agora apresentar o Jackson Tavares, ele que é da Rádio Nama e tem experiência também na Jovem Pan. Tem experiência também na Jovem Pan. Olá, Jackson, bem-vindo. Oi, tudo bom? Finalmente consegui entrar na live. Minha conexão não estava bacana. Boa tarde a quem está aqui no Brasil e boa noite quem está em Portugal, né? Eu vi que já é 8h30 lá. Isso, Jackson. Boa noite. Nós já estamos aqui apresentados. Vou aqui abrir a nossa imagem. Estamos cá todos. Nós estamos aqui juntos. E é um privilégio para mim, muito mesmo. Eu também tenho acho que todo jornalista, não sei, né? Eu tenho um pezinho também, um coração, um bom pedaço do coração na rádio também. E passar pela experiência, mas sou amante do rádio. E agora, hoje em dia, que dá para juntar o áudio com o visual, as rádios agora estão mais assim, eu acho que melhor ainda fica. Então, gente... Melhor ainda. Eu acho que fica melhor ainda. Poder escutar e ver também. Poder escutar e ver também. E olha, Oi? Não, eu pensei que você já tinha terminado o raciocínio e ia comentar uma coisa bem pequenininha, entendeu? Para quem é jovem, que gosta de rede social, para quem está entrando agora na rádio, é uma coisa bem bacana. Agora, para quem não é muito habituado ainda com rede social, mexer com telefone, a gente conhece pessoas que têm dificuldade, sabe, ainda nesse sentido. Mas para quem está chegando agora no mercado de rádio, já é adaptado a isso, e quem já estava no mercado e se adaptou,
está sendo uma coisa bem bacana, bem promissora. A gente não imaginava isso alguns anos atrás, né? A rádio era só áudio, hoje em dia é áudio e vídeo também, né? Isso, é isso mesmo. Então, é isso que a gente vai estar falando agora, né? Que a gente vai estar aqui partilhando entre os radialistas de Portugal e do Brasil, essa mudança, claro, que não é tão recente para uns e um pouco mais tardia para outros, né? Mas, assim, a gente está perguntando justamente para vocês isso, porque eu acho que o que está lá no passado, que está também com os nossos avós, que a gente tem aquela lembrança daquele rádiozinho pequenininho na sala, na mesa, ou então do lado de fora de casa, a mamãe trabalhando e o radinho lá junto. Então, essa realidade eu acho que nunca vai passar, porque o rádio tem essa dimensão de mobilidade muito boa, porque onde a gente está, a gente pode estar escutando, não é? Mesmo que não possa ver. Mas a nossa atualidade está impondo aí essa nova realidade, a nossa realidade está impondo aí um novo, não é? É o áudio, trazendo aí também as imagens, o vídeo. A gente pode hoje ver radialistas que a gente não tinha acesso há muitos anos atrás, a sua imagem, né? E vi vídeos também. A gente tem visto, eu acompanho também, a Sônia também está sempre falando alguma coisa em vídeo, a Sônia aqui da Renascença e a Carolina estão sempre em eventos e sempre aparecendo em vídeos, a gente pode acompanhar melhor. E eu queria que vocês aí falassem, eu vou aqui abrir para o Jackson responder essa primeira, e os demais fiquem à vontade já no comentário. Como é que está sendo esse novo? Como é que se vê esse novo? E como é que é como é que é a audiência para isto? É legal? Ou como aquilo que o Jackson agora comentava, a rádio do passado ainda vai continuar sempre a parte de áudio? Como é que é isso? Está sendo bom a audiência? Como é que está sendo esse novo para os novos espectadores? Está sendo uma coisa bem bacana esse retorno, não era uma coisa que muitos esperavam, sabe? Como comentamos agora há pouco, né? Ah, não, rádio era só áudio. Hoje em dia não, para alguns não é tão recente, né? Essa ligação entre plataformas digitais e rádio, mas aqui, pelo menos aqui em Belém, a gente percebeu um retorno, só mesmo observando, né, de olhar empírico, um retorno bem bacana das pessoas que escutam, né, os amantes do rádio. Pessoas vão lá nas redes sociais, comentam, os locutores, os repórteres fazem lives de seus jornais, né, radiojornais, que geralmente é uma coisa assim bem agradável de se assistir, entendeu? Porque ao mesmo tempo que o radialista está apresentando o conteúdo dele, o programa dele, ele está interagindo ainda mais com os ouvintes que estão lá sempre mandando aquela mensagem de carinho, dando sugestões. O Vídeo Celso, que sempre está no programa dele, o Panorama Liberal, sempre fazendo as lives dele, tanto pelo Facebook, pelo Instagram, recebendo o retorno das pessoas, e é uma coisa bem legal. Hoje em dia, o ouvinte sabe quem é aquele cara que está falando com ele, lado, né? E assim, o radialista também tem um contato, digamos assim, maior com o ouvinte. E isso está sendo um retorno bem bacana aqui, pelo menos para a cidade de Belém, entendeu? Que agora estourou os booms das lives, né? A cidade de Belém, qualquer rede de comunicação está fazendo live, seja TV, rádio, né? Pessoas também, grandes personalidades fazendo entrevistas via Instagram, as lives trazendo seus convidados. Antigamente, para você fazer uma entrevista, tinha que ter toda uma logística, a pessoa tinha que estar presente ali com o locutor, com o entrevistador. Hoje em dia, não, basta você combinar com ela um horário e você está aí na internet, pelo seu Instagram, Facebook, ou até mesmo as plataformas de streaming, marcando com o seu entrevistado e oferecendo esse conteúdo para o seu espectador. Entendeu? Então, é uma coisa que está tendo, pelo menos ao meu ver, está tendo um retorno bem bacana aqui na cidade, e é só mesmo agora pular para o abraço, como a gente fala aqui. Isso. Carolina, fala aí para nós como é que está sendo aí na RFM, isso que é tão novo, né, para o Grupo Renascença, mas para nós como é essa reciprocidade com a audiência
com os telespectadores, a gente pode falar assim, mas... Então, como é que está sendo? Então, Regina, para o Grupo Renascença, esta questão de utilizar o vídeo também na rádio não é assim tão recente. Nós já fazemos vídeo há muito tempo, essa é que é a verdade. Eu comecei a trabalhar na Renascença, porque eu também trabalhei na Renascença com a Sónia, que aliás é a minha mestra da rádio, foi quem me ensinou muito daquilo que eu sei. Obrigada, Sónia. Mas quando eu entrei para a Renascença, antes de estar na RFM, eu estava na Renascença, eu já entrei como uma cara nova, como uma miúda mais nova, porque eu era muito nova naquela altura, para fazer conteúdos de vídeo, porque a rádio já existia naquela altura, e estou a falar de há, no mínimo, 10 anos, estou a falar no mínimo de há 10 anos, da rádio, no grupo onde nós trabalhamos, já se preocupar em fazer muito vídeo, em acompanhar a rádio também com imagem. Então eu posso dizer que no mínimo há 10 anos que nós trabalhamos nisso. Claro que com o desenvolver das redes sociais, claro que com o aparecimento de novas coisas que nós podemos fazer nas redes sociais, isto está sempre em constante mudança. Porque, por exemplo, o Instagram ou o Facebook não começaram com a opção dos lives. Foi uma coisa que foi acrescentada, então foi uma coisa que nós tivemos que trabalhar, foi uma coisa que nós tivemos que acompanhar. Mas eu posso dizer que tanto a Renascença como a RFM, que fazem parte do mesmo grupo, e já estou a falar aqui um bocadinho em cima da Sónia, desculpa, mas as duas rádios e a outra rádio que nós temos, porque nós temos 3, a Mega, todas fazem muitos conteúdos através de redes sociais há muito tempo. O que nós tentamos fazer é acompanhar a evolução, porque isto está sempre em constante evolução. Já temos, como eu estava a dizer em off, não é? Nós já temos os lives há muito tempo, os lives apareceram e nós começamos a aproveitar as ideias dos lives, os videocasts, temos os podcasts, também hoje em dia têm uma importância absoluta, todos os bons momentos que são retirados da rádio tornam-se em podcast e estão disponíveis no iTunes, no site da RFM, enfim. Temos um canal de YouTube também, já há muito tempo, e, portanto, para mim, esta questão das redes sociais não é assim tão recente. Mas não é por não ser recente que nós não lhe atribuímos uma importância gigante, porque as redes sociais hoje em dia são extremamente importantes para a rádio. E isto também faz com que a rádio se reinvente. E é por isso que eu acho que nós somos um meio de comunicação tão rico. É esta nossa capacidade de mutação, de evolução. E eu acho que se disséssemos a alguém há 20 anos que a rádio ia ter imagem, as pessoas iam dizer, não, mas isso é uma televisão. Não é. Nós continuamos a ser rádio. E acho que só por causa disso nós merecíamos um prémio. Isso é verdade mesmo, né? Se dissesse isso há 20 anos atrás, impossível. Mas nós temos vídeo, temos imagem, mas continuamos com a nossa essência. E eu acho que isso é o mais bonito de tudo. É por mais que as coisas evoluam, por mais conteúdos e multiplataforma que isto seja, nunca esquecer que a nossa essência é rádio. É rádio, exato. Exato, isso mesmo. E essa essência, agora, como a Carolina mesmo está dizendo, como a Carolina mesmo disse, e que ela está se reinventando, não é? A essência fica lá, mas ela está se reinventando e ela está entrando no molde também desses novos tempos, não é? Que as pessoas também começaram a ficar mais em casa, não é? E aí, eu acho que ainda mais, eu acho que as nossas audiências de rádio e dentro da internet, todos aqueles que estavam um pouco mais fora, mas aqueles que estão hoje na internet, eu acho que há uma audiência muito maior da realidade das redes sociais. E Sônia, e depois o Celso pode entrar com outra pergunta, mas eu pergunto já para a Sônia. Sônia, como é que você vê isso? Com certeza que você que é mestra de muitos, pode falar aí para a gente o que está sendo essa evolução. Talvez você esteja na Renascença quando ela começou também a entrar nas redes sociais e também no audiovisual, com as imagens. Como é que você vê isso? É com bons olhos? Ou com isso veio para ficar?
Sim, sim. Só que eu sou um bocadinho mais antiga, não é? Portanto, eu sou mesmo. Reparem, eu fiz rádio, eu sou do tempo da bobine. Portanto, em que a publicidade na rádio passava em bobine. Eu trabalhava com vinil. E, portanto, longe de imaginar que um dia isto iria acontecer, não é? E, portanto, fui assistindo aqui à evolução da coisa. Eu confesso que quando apareceu, eu sempre gostei muito de fazer rádio, precisamente por não dar a cara. Isso para mim era uma mais-valia, era poder chegar ao outro, mas sem me mostrar. Era só a voz, não é? Porque eu acho que a rádio tem essa, e continua a ter, apesar de agora ter imagem, já podermos ter rádio com imagem, mas essa é a grande magia da rádio. É quando tu ouves uma voz, imaginar como é que é esta pessoa, fisicamente, não é? E é engraçado, na altura, portanto, isto há uns anos, quando os ouvintes às vezes me conheciam pessoalmente, eu era mais baixa, ou mais alta, ou loura, ou... Pronto, é muito giro o que é que a voz transmite. Obviamente, e é assim, eu não sou muito fã de redes sociais, eu tenho tido alguma, ainda ontem eu conversava sobre isto. Eu acho que todas as fases que eu passei a fazer rádio com 18 anos, eu tenho 47, portanto já estou com um bocadito. E todas as mudanças que foram acontecendo na rádio, eu fui acompanhando muito bem, e tanto da novidade e da inovação. A questão das redes, reconheço que é uma ferramenta importantíssima e sim, é uma forma de estarmos mais perto dos nossos ouvintes, é excelente para ter reações imediatas. Portanto, eu ainda sou do tempo da carta, em que só recebíamos carta, portanto, nem e-mail havia, não é? E isso é fantástico. Agora, pessoalmente, eu não sou muito fã das redes. E confesso que isso é um sofrimento para mim, neste sentido. Às vezes sinto um bocadinho o velho do Restelo. Não sei se vocês conhecem esta expressão. O velho do Restelo, parece que está boa, inovação, e no meu tempo é que era bom. E eu às vezes sinto um bocadinho assim, confesso. Mas a verdade é que as redes sociais, o Facebook, o Instagram, ainda não me dizem muito. Já estamos aqui há muito tempo, não é? Com esta questão das redes sociais. E eu ainda não... Podemos importantíssima e de trazermos esta proximidade com o público. Isso é muito bom. Mas para mim teria que ser uma coisa pontual. Ora, nós sabemos que nas redes é importante consistência, é importante regularidade, e eu não sou capaz de fazer isso, confesso. Podia aí colocar aí essa conversa mais ampla, essa conversinha mais ampla do que a Sônia agora acabou de falar, que foi muito importante a fala da Sônia, porque ela está justamente nesse divisor de águas, não é? Aí das cartas para o e-mail, né? Das imagens, dos ouvintes para as imagens, né? E isso, com certeza, de quem ouve rádio há mais tempo, acho que deve ter o mesmo pensamento que a Sônia, que prefere ficar como ouvinte, né? Vamos aí comentar também, gente. Celso? Mas eu acho, viu, Sônia, Carolina, Jackson, Regina, que o rádio ele não vai... a internet ele veio para agregar, né? Veio para, vamos dizer assim, dar um up, né? no rádio, né? Que apesar do rádio se fortalecer sempre, né? Estar sempre aí, né? Vem mídia, vem outra mídia em cima, e o rádio está sempre, né, se reinventando, né? Mas a gente viu que de um tempo para cá, principalmente no Brasil, o rádio ele deu uma certa esfriada, né? Muitos profissionais não estavam buscando o rádio, o radialista, porque aqui no Brasil, não sei como é que é em Portugal, mas aqui no Brasil, no rádio, trabalha o jornalista e o radialista, né? Então, há essa divisão, vamos dizer assim, o radialista faz funções de jornalista e o jornalista faz função de radialista, né? Então, ali acaba se todo mundo no mesmo balaio, como se diz, né? Todo mundo
ali nas mesmas funções e tudo. O radialista, então, há essa divisão, mas há essa divisão. O radialista, ele está envelhecendo, né? As pessoas estão se formando em comunicação, em jornalismo, para poder trabalhar no rádio. Né? Então, é uma vertente aí. Tem televisão, tem jornal, tem portal e tem o rádio. O radialista mesmo, aquele tradicional, aquele que tem apenas o ensino médio, né? O segundo grau, o ensino médio, e é formado em uma outra função, outra profissão e trabalha no rádio, esse está, vamos dizer assim, se acabando, né? Está terminando esse ciclo. Né? O rádio ele vem tomando conta, os jornalistas vêm tomando conta do rádio. Há uma, vamos dizer assim, uma preparação maior, né? Em relação. E o ganho também é maior, né? O radialista ganhava menos ou ganha menos do que um jornalista, né, que trabalha no rádio. Então, há essa mesclagem e a gente vê que o jornalista está tomando conta do rádio. Por isso, talvez o rádio também tenha essa profissionalização maior, está tendo essa profissionalização maior, vamos dizer assim, essa mudança mais rápida, né, com o jornalista, né? O jornalista está mais bem preparado do que o radialista, né, no meu ponto de vista. Então, a gente nota exatamente essa mudança mais rápida, essa estrutura sendo melhor englobada pelos jornalistas. Mas, de modo geral, eu vejo assim que os estudantes, principalmente agora que vem tomando corpo, mais vontade de ser um radialista, né, de trabalhar. Anteriormente, todo mundo queria ser locutor de rádio, né? Todo mundo queria apresentar uma música, falar no microfone. Aí, depois de um tempo para cá, veio diminuindo isso e agora eu vejo que há realmente uma maior procura pelo rádio. Né? O rádio tem aquela magia onde as pessoas agora podem ver, como o Jackson falou, através das câmeras, né? E também agora as pessoas podem transformar o rádio numa televisão, né? Aqui a Jovem Pan, nós já vem transformando, né? Foi, acho que a pioneira em transformar o rádio em televisão, né? Como vamos dizer assim. Eles transmitem do estúdio, né, de rádio como se fosse uma televisão, com bancada, tudo, os apresentadores numa bancada. Então, a gente vê que o rádio está se reinventando. Eu até queria saber do pessoal de Portugal, né? Carol também, aí falando exatamente sobre isso, né? Essa questão aí, como é que a procura, as pessoas querem ser locutores de rádio, as pessoas procuram rádio, né? Aí em Portugal, como é que está essa procura aí, ou tem essa divisão também de radialista e jornalista? Oh, a Sônia. A Sônia pode falar, né? Espera, eu perdi aqui a imagem. Onde é que vocês estão? Já sei, estão aqui, desculpem. Achou? Okay. Quer que eu repita a pergunta? Então, eu acho que é assim, eu tenho formação em comunicação social, a Carol, como disse, também tem. A verdade é que os nossos cursos são diferentes, as nossas faculdades foram diferentes, e eu recordo-me, quando eu comecei a estudar comunicação social, eu já fazia rádio. Lá está, comecei aos 18 anos, entrei mais tarde na faculdade e já fazia rádio. E reparei que havia um gap grande entre aquilo que se ensina na faculdade e aquilo que é rádio, na realidade, não é? Portanto, eu lembro-me quando me puseram a fazer um guião para um programa, não tinha nada a ver com aquilo que eu fazia na prática, não é? Obviamente que aqui lá está, é curioso porque de mim para a Carolina há precisamente 10 anos de diferença. Portanto, e óbvio que a Carolina já falará disso, portanto a experiência dela será obviamente diferente. Eu acho que há muita curiosidade pelo fazer rádio. A verdade é que hoje, e as redes sociais e a internet em geral, abriu esta possibilidade, os podcasts, por exemplo, qualquer pessoa que gostasse, que sonhasse fazer um programa na rádio, hoje pode ter um podcast, não é? Isso é muito importante. De qualquer forma, eu acho que ainda, e acho que vai sempre haver, lembram-se dos Video Kill the Radio Star, não é? Portanto, o vídeo não matou a estrela da rádio, e eu quero acreditar que a estrela da rádio não vai morrer nunca, porque a rádio tem uma magia muito especial, e há aquilo que nós chamamos o bichinho da rádio, não é? Quem faz rádio, quem gosta de fazer rádio, depois não consegue deixar de fazer rádio, e se deixa por algum motivo sentir imensas saudades. Eu já experimentei televisão,
também já fiz televisão e confesso que não me apaixonei. Aliás, lá está, para mim era um bocadinho, mas isto tem a ver com tudo, claro, mas para mim era um bocadinho um desconforto ter que estar apresentável sempre que aparecia na televisão, não é? Portanto, e a rádio permite-nos isso, quer dizer, eu se quiser ir de pijama para a rádio, eu vou, não é? Ninguém tem nada a ver com isso. Claro que hoje já temos a questão da imagem, mas não é todos os dias. Esse sonho de fazer rádio, aquilo que eu sinto, e pelos pedidos que nós temos às vezes, e as pessoas que vão estagiar na Renascença, nomeadamente na Renascença, são pessoas que querem muito, muito, muito fazer rádio. Têm uma coisa essa história da rádio. Desde os meus muito novos, já sabem imensa coisa da rádio. O áudio da Sônia que está cortando um pouquinho, está um pouquinho abafado o áudio da Sônia. Se melhorou agora, hein? Melhorou. Agora melhorou. Não é grande coisa. Estão a ouvir bem? Melhorou agora. Melhorou. Ok. Eu dizia então que aquilo que eu noto é que, desculpem-me, eu sou suspeita, mas para mim realmente rádio é igual a paixão. Quem gosta de rádio, gosta de rádio. E mesmo as pessoas que não têm noção do que é ainda fazer rádio, já partem com uma grande paixão pela coisa, não é? E isso é muito bonito de ver. Mas acho que a Carol agora seria interessante, porque assim, lá está, temos aqui um gap de 10 anos, e com certeza a formação da Carolina foi diferente, e portanto acho que eu passava a palavra à Carolina. Fale para nós, Carol. Bom, eu, por acaso, neste gap que a Sónia fala, não concordo assim tanto, porque efetivamente eu não sou concordo na parte em que eu não sou do tempo do disco, nem do disco vinil, não sou do tempo da bobine, mas eu, quando entrei na rádio, também não vivíamos a questão da internet e das redes sociais. E, portanto, a minha entrada na rádio foi antes disto tudo acontecer e desta revolução tecnológica causada pelas redes sociais. Sim? Porque eu estava a falar da questão da formação universitária que nós tivemos. Já ia chegar aí, desculpa. O que é esse? O gap é da nossa formação. Então, a minha formação académica, eu sou licenciada em Comunicação Social e, desculpa, Sónia, também não há gap absolutamente nenhum, porque a faculdade não, quem me preparou para fazer rádio foi a Sónia, não foi a faculdade. Portanto, vivemos exatamente a mesma realidade. E até me atrevo a ir um bocadinho mais longe, e aqui já estou a entrar numa área de um achómetro, como nós costumamos dizer aqui, eu acho, que ainda hoje a faculdade não ensina ninguém a fazer rádio. E eu noto isso, eu sinto isso, precisamente como a Sónia estava a dizer, pelos estagiários que nos chegam, com 18, 20, 21, eles não sabem fazer rádio, não sabem como funciona uma rádio, não sabem absolutamente nada de como tudo se processa. Eu não sei os termos no Brasil, provavelmente não são iguais aos nossos, mas como a Sónia dizia, não sabem o que é um log. O guião deve ser igual a Portugal-Brasil, mas construir um guião de rádio, um clock de rádio, não sabem. E, portanto, eu acho que não houve diferença neste sentido da formação da Sónia para a minha, e até lá está, atrevo-me a dizer que continua a ser exatamente a mesma coisa. Só quando nós chegamos ao meio, só quando nós entramos ali dentro, é que nós efetivamente percebemos aquilo que é fazer rádio. E é por isso que isto em relação à intervenção da Sónia do Gap, claro que temos 10 anos de diferença, claro que há coisas que para ela são uma realidade e para mim são outra, indiscutível. Contudo, há coisas que ainda se encontram bastante. Em relação à intervenção do Celso, o que eu gostaria de dizer, Celso, eu não sei se eu percebi nitidamente aquilo que tu tentaste transmitir em relação à diferença jornalista-radialista, mas penso que o que disseste foi jornalista é aquele que já tem formação académica, radialista é a velha guarda que sem... Pronto, em Portugal não é assim que funciona, Celso. Há uma grande diferença, então, à realidade do Brasil para a realidade aqui em Portugal.
Continua a haver uma diferença entre jornalista e o locutor de rádio, o animador de rádio, como nós gostamos de dizer, mas nada tem a ver com a formação académica. Eu tenho formação académica, a Sónia tem formação académica, nenhuma de nós duas é jornalista. Jornalista aqui, o termo jornalista aqui, nós aplicamos a quem tem carteira de jornalista e a quem pode dar a informação. Jornalista é o que vai fazer o jornal, é o que vai fazer a edição da informação na rádio, na televisão, whatever, e tem que ter carteira de jornalista. Portanto, o que é que acontece aqui na minha rádio, na rádio da Sónia e na maior parte das rádios em Portugal, se não em todas? O jornalista dá informação, seja 1 minuto de noticiário, seja 5, seja 10, seja meia hora, seja 1 hora de entrevista ao debate. O animador / locutor de rádio, realizador de rádio, como a Sónia também disse, faz todo o pivô de todo o resto da emissão. A parte do entretenimento, uma parte do musical, a parte de entrevista, se for o caso. Não sei se me estou a fazer entender. Não se prende de todo com a questão de ter ou não formação académica. Ok? Eu tenho formação académica, não sou jornalista, sou animadora de rádio. Eu tenho um jornalista a trabalhar comigo. Somos uma equipa. Todos nós construímos a rádio. Em relação àquilo que é o radialista no Brasil, e aí sim há um grande gap entre mim e a Sónia, eu tenho 37 anos, eu tenho muita pena de não ter vivido a rádio há 20, 30 anos atrás. Os tempos áureos da rádio, não sei como é que foi a realidade no Brasil, mas a rádio dominava, a rádio era dominante, a televisão era uma pulga perto da rádio, não é? Então, as grandes pessoas, os grandes exemplos, os grandes ícones que nós tínhamos eram os da rádio. E eu não estou a dizer isto porque eu queria ser muito famosa, não tem nada a ver com isso, não se prende de todo com isso. Tem que ver com o poder que a rádio tinha naquela altura a nível da comunicação. Porque, como a Sónia disse muito bem, muitas destas pessoas que se ouviam passavam por nós na rua e nós nem sequer sabíamos que eram elas, não havia imagem. Mas a rádio tinha um esplendor, tinha uma... Eu não gosto de utilizar a palavra magia porque eu acho que a rádio continua a ter uma magia, mas tinha uma dimensão que não é a dimensão que a rádio tem hoje. Tinha outra dimensão, entrava na vida das pessoas de outra maneira. E nesse sentido, sim, há um grande gap de mim para a Sónia, de mim para o Celso, e aí sim acho que é o maior gap. Eu tenho muita pena de não ter vivido a rádio desses tempos, embora acho que a rádio que eu tenho também seja muito bonita e tenha muita magia e que continua a ser vibrante fazer rádio. Não sei se me fiz entender, Celso, e não sei se efetivamente eu percebi o que disseste e se existe mesmo esta diferença entre a palavra jornalista e radialista Portugal-Brasil. Essa diferença aí, ela existe na lei aqui, né? O radialista ele tem que fazer realmente o que o jornalista escreve, né? Entre aspas. Né? Então, na lei aqui existe, mas... Como assim o radialista tem que fazer o que o jornalista escreve? O jornalista, geralmente, por exemplo, um texto para ler, noticiário, o jornalista escreve e o radialista lê. Isso. Essa é a lei. Né? Que a gente chama de noticiarista. Locutor noticiarista. Locutor noticiarista. Então, tu tem o locutor, ele tem várias funções. Tem o locutor entrevistador, locutor noticiarista, né? O locutor apresentador, que é o locutor, né, normal, vamos dizer assim, o locutor que apresenta as músicas. Ok. E todos eles são... Hã? Locutor de flash, que eu fazia lá, né, quando eu passei pela Jovem Pan. Então, todos eles têm um respaldo de um jornalista atrás, né? O jornalista que tem que fazer isso. Mas hoje em dia está mudando, hoje em dia o jornalista está tomando conta, né? O jornalista está fazendo. Por exemplo, eu sou jornalista e sou radialista. Eu tenho as duas funções, vamos dizer assim. Então, mais o jornalista, eu faço o meu noticiário, por exemplo, eu escrevo no meu noticiário e eu mesmo leio o noticiário. Entendeu? Agora, tem radialista que não, tem radialista que só lê o que o jornalista escreve. Entendeu? Não sei se deu para entender. O Jackson, que é mais novo assim, entre nós, vamos dizer assim, né? Que ele já se formou há pouco tempo e ele já tem uma experiência boa também de rádio,
ele pegou essa fase aí, né, Jackson? Você já pegou essa fase da mudança, né, do rádio para a internet, né? Então, você já entrou nesse ramo aí, né? Já conseguiu, né? O Jackson já tem vamos dizer assim, essa experiência de entrar já no rádio novo, né? No rádio, vamos dizer assim, um rádio que está sendo feito aí agora, né, Jackson? Então, eu queria que você contasse um pouquinho dessa experiência, já que você passou também por várias funções do rádio, né? Locução, produção, edição, né? O Jackson faz tudo também, né? Assim como eu aqui na rádio. Pois é, vamos lá. É interessante, vocês estavam abrindo esse diálogo sobre a formação acadêmica, jornalista, e a função de radialista, né? E é importante, eu acho importante dizer aqui que foi uma afirmação que eu ouvi de um professor nosso, coordenador do nosso curso, muito bacana, que ele pensou assim: hoje em dia, nós não temos que ter aquela visão de que você vai sair daqui jornalista, de que você vai sair daqui publicitário. Não, você vai sair daqui um comunicador, você vai estar habilitado, entendeu? Para fazer qualquer função dentro de um meio de comunicação. Então, isso é muito legal. Você pode trabalhar com criação de arte, você pode trabalhar com a locução, você pode trabalhar com a construção de textos, a edição de programas. A gente edita programa, a gente pega, mixa off em cima de BG, joga música em programas mixados. Então, isso é muito interessante. E tudo isso, digamos, vinculado às redes sociais, à internet, que hoje em dia é um grande boom, né, que estamos vivendo. Tudo isso vinculado à internet mostra essa, digamos, modernização do rádio. Entendeu? Ele não vai deixar de ser aquele rádio que a gente ouve no nosso aparelho sintonizador, que a gente ouve nos aplicativos, e quando a gente está curtindo um passeio, está fazendo caminhada, não, ele não vai deixar de ser, ele só vai ser um meio adaptável. Se você quer ver o seu locutor, né, preferido fazendo as entradas ao vivo, falando daquela música, você liga lá na página da internet, da emissora, você vai estar lá vendo ele com todos os equipamentos, os convidados no estúdio, e assim por diante, né? E quando eu entrei na rádio, faz uns 5 anos que eu entrei para a rádio. Eu era estagiário, comecei no setor de produção, eu fazia programas para serem vinculados no período da tarde e noite, escrevia textos, escrevia roteiros, fazia set lists, entendeu? Esse era o meu trabalho inicial na rádio, e também passei a gravar a locução dos programas. Foi aí que eu melhorei muita coisa. Se eu me ouvir no início, quando eu comecei, era uma negação. Mas recebi orientação bacana, gente que passou ali, me ensinou muita coisa. O Celso me ensinou muita coisa sobre reportagem de rádio e programas também. Tem uma amiga minha aqui em Belém também, chamada Bebel Chaves, que ela me ensinou muita coisa importante também sobre produção de rádio, produção de programas, entrevistas. Também passou pela rádio o coordenador nosso, antigo Rodolfo Marques, também deu muitos toques bacanas, muitas dicas legais para mim, e isso foi me formando, né, o meu perfil profissional ao longo dos anos. Depois eu passei a dividir produção de programas com produção de matérias. Eu sentava toda manhã com o Celso para escrever, redigir, seja redigir para gravar só, ou redigir para montar a matéria. Redigir para gravar, a gente fazia notas, né, pequenas notas, que digamos assim, os órgãos lançavam nas suas devidas plataformas, escrevia uma nota a respeito daquele assunto e gravava. Ou poderia me sentar com ele e entregar uma pauta para me encontrar entrevistado 2 horas depois do começo do meu expediente. E assim eu fui moldando o meu perfil profissional, entendeu? Eu recebi muita dica bacana de gente muito legal, de gente que está aí no mercado, gente que sabe muito bem como é esse processo de trabalho em rádio, e pessoas também que estão se adaptando a essa realidade, digamos assim, digital, que é, hoje em dia, o rádio vinculado às redes sociais. Hoje em dia eu estou no setor de programação de rádio, também faço pequenas matérias, quando é necessário, a emissora que a gente trabalha, mas... E é isso, e eu sou, digamos assim, um camaleão. Uma hora eu estou em produção, outra hora eu estou em locução, outra hora eu estou em edição. É assim, é assim que eu fui moldando. Para ver, né, que ele falando aí, o Jackson falando, a Sônia falando e o Carolina, quer dizer, tem uma configuração diferente, né? Você percebe aí, né? Tem uma configuração aí bem diferente, que o jornalista está sendo preparado para ser radialista, ou, né, em outras funções mais técnicas, né? Pode-se dizer assim. Mas isso é uma realidade mesmo, é a realidade do Brasil. E já em Portugal, não. Aqui a formação é de comunicólogo, né? Na área de
comunicação social. Não é, Carolina? É na área de comunicação social que se forma, mas não restringindo ao jornalismo, né? É difícil responder. É difícil responder a essa questão de uma forma assim tão assertiva, Regina, porque eu não... Como é que eu vou explicar isto? Sónia, dá-me uma ajuda. Não é só uma pessoa que seja formada em comunicação social que hoje em dia pode fazer rádio em Portugal. Sim, sabemos. Tem gente que tem a formação, que está no trabalho já na prática há muitos anos, não é? Não, para os primeiros locutores, o curso de comunicação social em Portugal é relativamente novo. Os primeiros locutores de rádio, há aqui uma coisa que se chama Senjor, que é um centro de formação de jornalistas, precisamente, e essa era a grande escola para quem queria ser jornalista. Porque nós realmente aqui fazemos uma distinção grande entre o jornalista e o locutor ou o animador de rádio. E para vocês terem noção, a Carolina há pouco dizia, o jornalista tem que ter uma carteira profissional. Eu não posso ser jornalista, eu não posso começar de repente a fazer os noticiários e dar só informação. Eu tenho que ter uma carteira profissional para isso. Da mesma forma, imaginem, um jornalista não pode, e tu no início, Regina, apresentaste-me e disseste, e a Carolina também o faz, portanto, nós gravamos publicidade, não é? Damos voz à publicidade. O jornalista em Portugal não pode fazer isso, porque supõe-se que o jornalista é alguém isento, não é? Portanto, e que não toma partidos e que tem que informar, e, portanto, uma das coisas que não pode fazer um jornalista, se quer começar a publicidade, tem que entregar carteira profissional. Eu posso ter um registro mais informativo e nesse aspecto realmente o meu programa que faço atualmente é muito diferente da Carolina, porque as rádios também são diferentes. A FM é uma rádio mais musical e mais de entretenimento. A rádio onde eu estou é uma rádio informação barra entretenimento. E, portanto, imagina, no meu programa eu tanto dou tanta entrevista, tanto um conteúdo jornalístico, mas se um jornalista comigo, eu não posso fazer esses conteúdos sozinho. Acho que é importante a presença de um jornalista realmente. O jornalista também participa nos conteúdos meramente de entretenimento. Fazemos este cruzamento na Renascença, mas a verdade é que há uma distinção. Portanto, uma pessoa de comunicação social, nós falamos em comunicação social, e há pouco o Jackson falava nisso, ou seja, tu tens um curso de comunicação social, tu estás apto a algumas ferramentas para saber comunicar melhor. Tu podes seguir para publicidade, para jornalista, para locutor, ou de rádio, ou de televisão, ou apresentador. Há depois todo um leque de escolhas, não é? Mas, acima de tudo, é aprender a ter técnicas para saber comunicar. Eu creio que, se calhar, o Brasil já está. Agora, pelo que o Jackson dizia, se calhar agora estamos mais aproximados nesse ponto, não é? Porque fazes um curso de comunicação, estás apto a comunicar. Depois, como a Carolina também dizia, quer dizer, daí a fazer rádio, a fazer televisão, a ser realmente jornalista, é diferente. Depois, realmente, eu acho que quando nós metemos a mão na massa, começamos a fazer, aprendemos realmente. É porque aqui está tendo uma seleção natural, vamos dizer assim, né? Os profissionais que sabem fazer muitas coisas, múltiplas tarefas, eles têm mais possibilidade de conseguir emprego no rádio, né? Não só para apresentar música, né? Porque, então, esses radialistas que só apresentam músicas, né, que tem uma voz bonita, né? Que nem agora o rádio não está mais querendo só voz bonita, né? Só voz bonita. Nisso, então, estamos completamente em sintonia. Portugal e Brasil, eu acho que cada vez mais a voz não importa assim tanto. Por exemplo, eu não acho, eu tenho a certeza. Eu gostava muito de rádio. Então, como eu não tenho uma voz bonita de locutor de rádio, eu fiz jornalismo. Aí, para poder entrar e trabalhar no rádio, entendeu? Então, eu
tentei driblar um pouco ali para poder entrar no rádio, porque na época, né, 10 anos atrás, 15 anos atrás, ou 20 anos atrás, que eu entrei, né, 2001, 20 anos. Né? Não derruba muito. Não pode falar muito, né? Mas assim, o rádio, como você falou, Carol, era, vamos dizer assim, as pessoas que tinham vozeirão, né? Todo mundo, né, gostava, né? Tinha que ter aquela voz impostada, aquele vozeirão para poder entrar no rádio, né? Hoje em dia já não tem tanto, já não precisa tanto assim, só ter uma dicção boa e saber apresentar, falar, se comunicar bem, aí tudo bem, né? Aí já tem um lugarzinho no rádio. Mas há essa seleção natural, realmente, aí em relação à questão dos profissionais no rádio, principalmente agora, né? Só o radialista, para entrar e apresentar música, é uma opção mais barata, né? Ganha menos do que um jornalista, mas já está havendo essa seleção natural, né? De um jornalista tomar conta da questão do rádio, né? E aqui também, por exemplo, tem, né, Jackson, o pessoal de esporte, né? O pessoal que trabalha na área de esporte, a grande maioria é de pessoas já antigas, pessoas que já vêm no rádio há muito tempo, né? São os jovens bem conhecidas, vozes antigas que antes, né, tinham assim, as pessoas tinham uma idolatria, né, por eles. E eles vão morrendo, ficando mais velhos, vão morrendo, e não tem uma reposição, né? Tem pouca reposição, né? Para essa questão aí do rádio, né? Agora que vem os estagiários estão chegando e entrando no rádio, mas a grande maioria queria televisão, né? Televisão que chamava atenção. Era menina dos olhos. Menina dos olhos. Né? É importante também mencionar o que a Carolina, a Sônia falaram ainda agora, que aqui nós temos assim também a questão dos registros, né? Tem muito essa questão do registrar, você é registrado como radialista. Claro, isso aqui é lei, você tem que ter um DRT para trabalhar como radialista, né? Deve ser assim em Portugal também aí, né? Como vocês devem ter falado. E você trabalha como comunicador. Mas quando você está no mercado, você passa a adquirir, né, essas funções. O radialista, mesmo ele tendo DRT para radialista, ele também faz funções do jornalista, o comunicador, entendeu? E assim vai se adaptando, vai criando, digamos assim, um novo formato de trabalho. Então isso é muito bacana, né? E os radialistas, eles estão buscando formação. Conheço vários radialistas que estão entrando na universidade. Né? Tem vários colegas que conseguiram com a facilidade das universidades, muitas universidades aqui, né? Então, vários radialistas estão se formando em jornalistas para continuar no rádio. Lá no rádio. É lá que realidade, né? Esclareça uma dúvida, por favor. Jornalista no Brasil, portanto, quando vocês dizem que o radialista procura formação para se tornar jornalista, o jornalista aí não é a pessoa apenas das notícias. Não é apenas. Não, deveria ser, né? Deveria ser, mas ele o jornalista ele é um camaleão, não é? Eu vou te dar um exemplo meu, acho que o do Jackson também se enquadra. Por exemplo, o meu exemplo, eu sou jornalista, mas eu gravo minhas reportagens, eu apresento o programa, eu gravo minhas reportagens, eu edito minhas reportagens, né? Então, eu faço vários papéis aí. Eu sou editor, eu sou produtor, eu sou radialista, apresentador de programa. Então, eu faço tudo. E o radialista aqui vai ter essa função, né? O jornalista tem essa função de englobar tudo. Aqui, o empregador, né? A empresa não quer saber se você é radialista ou jornalista. Você vai ter que fazer tudo. Se você é jornalista, mesmo assim, apresenta o programa, porque você está trabalhando em rádio, você é radialista. Então, te vira para apresentar o programa. Tem que ser um Sónia, desculpa, há uma grande diferença, Sónia, entre os termos que eles utilizam para os termos que nós utilizamos, que era, aliás, há pouco peguei nesse tema porque percebi que efetivamente há uma diferença, mas acima de tudo é da conotação que nós damos, porque efetivamente aqui em Portugal nós também temos que a diferença entre jornalista e radialista já percebemos que é diferente de Portugal-Brasil, mas nós, enquanto animadoras, que é aquilo que nós chamamos, animadores, locutores de rádio, nós também escrevemos os nossos programas, gravamos os nossos programas, fazemos as nossas entrevistas, preparamos as nossas entrevistas, editamos peças, fazemos reportagens, mas aqui a questão é que
o tipo de peças, de entrevistas que nós fazemos, de reportagens que nós fazemos, são reportagens, entrevistas que nós achamos que são da área do entretenimento, não são da área da informação. A área da informação é entregue ao jornalista, a área do entretenimento é entregue a nós, mas nós não somos aquela... Existe, claro que existe também, mas não é aquela coisa de nós recebemos um texto, um guião e vamos lá dizer. Não. Perdão. Nós também produzimos, escrevemos entrevistas, fazemos entrevistas e, portanto, eu acho que aqui utilizamos palavras diferentes, mas depois na prática não é assim tão diferente. Exatamente, Peço imensa desculpa, com esta intervenção eu me despeço, que eu tenho que ir. Não vai. Eu já tinha dito à Regina que o meu deadline era 8:45, já estourei aqui meia hora do meu tempo, porque foi muito boa a conversa, agradeço muito o convite, obrigada, foi muito bom estar com vocês, tenho muita pena mesmo, mas eu vou ter que sair. E a gente agradece, viu, Carolina? A gente agradece esse tempinho, essa disponibilidade para estar aqui conosco, para estar conversando isso que é muito bom. Muito obrigada, Carol, muito obrigada. Beijinhos. Um beijinho. Eu ouvi a Carol aqui no rádio, manda um abraço para a gente aí de vez em quando, que eu vou ouvir vocês aqui pelo claro Facebook. Que sim, obrigada. Tchau. Tchau. Então, gente, como a gente está aqui um pouco adiantado já na hora, e a gente tem aqui ainda um tema para falar, que é importante também dentro aqui do universo da rádio, é falar sobre um pouco desse contexto em que nós estamos vivendo ainda, né? Um país, outro mais, outros menos, mas ainda estamos cá com a pandemia. Então, que a gente converse agora um pouquinho sobre isso, como é que está sendo a realidade dentro da rádio, como é que a gente pode falar até logisticamente falando, né? Se perderam profissionais, se entraram novos, acho que entraram novos talvez não, mas se perderam profissionais por causa disso, ou se também o home office também chegou à rádio também aqui em Portugal, e falaram um pouquinho também do Brasil, como é que foi esse home office, como é que está se vivendo ainda dentro a pandemia e a realidade da rádio aí em Portugal. A gente pode começar aqui falando com a Sônia. Bom, então, nós realmente, a adaptação foi muito rápida. Nós conseguimos arranjar forma de pôr os locutores, lá está, os locutores a trabalhar, os locutores animadores, a trabalhar em casa. Portanto, arranjou-se uma espécie de mesa de mistura e a emissão seguia, lá está, por internet. Posso-vos dizer que tenho uma mágoa desta fase de pandemia, porque eu, no sítio onde vivo, a rede não é boa. E nós não temos fibra, não há cabo, portanto eu ainda tenho televisão por satélite, e então não me foi permitido fazer emissão em casa, o que me deixou tristíssimo. Eu tive 2 meses sem fazer o meu programa, foi um colega meu que pegou no programa e muito bem, e então eu passei para o back-office, portanto eu fui produzindo o programa, lá está, escrevendo, com uma outra colega, tive uma rúbrica de cinema, filmes que davam na televisão em vários canais, eu fazia uma seleção, gravava um textinho no iPhone, enviava para o que nós chamamos de sonoplasta, portanto quem edita, quem monta o som, e ele montava tudo, tinha uma musiquinha, e aquilo depois ia para a rádio. Também tinha uma outra rubrica que era a Hora do Recreio, em que eu tentava arranjar ideias para pais e filhos fazerem coisas, jogos, máscaras, enfim, para quem estava em casa pudesse desfrutar daquele tempo em família. Foi realmente um período de muito trabalho. Eu basicamente fiquei com o triplo do trabalho. Posso dizer-vos que agradeço realmente, ou seja, eu já sabia que adorava aquilo que faço, mas foi, se dúvidas houvesse, foi realmente a prova que é muito bom gostar daquilo que fazemos, porque eu estava ao computador das 9 da manhã às 8 da noite e sem sacrifício. Portanto, que bom fazer aquilo que eu gosto, não é? Claro que estava ali muitas horas, às vezes cansada, como é óbvio, que eu costumo dizer, quem corre por gosto cansa menos, não é não cansa, cansa menos. E, portanto, isto falando do meu caso pessoal, não é? Eu voltei à rádio no dia 18 de maio,
fui das poucas locutoras que voltou à rádio. A prioridade na Renascença foi a equipa da manhã e eu, à tarde, não é? E, portanto, só havia locutores de manhã, locutores à tarde. Todos os outros locutores continuaram a fazer a emissão em casa. E só agora na segunda-feira, portanto, hoje é sábado, não é? Só na segunda-feira passada é que alguns locutores voltaram a fazer programa em direto da rádio. Até aqui tivemos que fazer programas gravados e correu tudo lindamente, muita produção, muito teletrabalho. Posso-vos dizer, por exemplo, as informações de trânsito do meu programa ainda são enviadas por alguém que está em teletrabalho. E eu creio que a rádio, pelo menos só posso falar, obviamente, pela Renascença, e sei que nas outras rádios, RFM e Mega Hits, isso também aconteceu. Nós adaptámos muito facilmente a esta situação de pandemia e pudemos fazer o nosso trabalho em casa, quase como se estivéssemos nas instalações da rádio. Isso foi muito bom, não é? Porque nos deu esta felicidade e esta garantia, lá está, mais uma vez, uau, a rádio está aí para durar. Então, Celso, eu ia comentar como é que foi, então, para partilhar aqui com a Sônia, como é que foi essa sua realidade aí? Aqui também, assim, grande parte dos jornalistas e radialistas ficaram em casa, né? Alguns realmente, em algumas empresas, eu trabalho em 2 empresas, uma empresa que é mais comercial, os locutores foram, né, até o local de trabalho, com álcool em gel, né, com todo o preparo realmente lá, né, para poder trabalhar, né, máscara, álcool em gel, tudo, né, como diz a OMS. E aí os radialistas e jornalistas conseguiram trabalhar, né? Cada um pouco mantendo a distância, né? Tudo separado. E o rádio funcionou assim. Mas também, na outra empresa, nós trabalhamos de modo remoto, né? Em casa, né? Home office. E também funcionou. Acredito assim que perde um pouco o radialista e o jornalista. O radialista nem tanto, né? Que eles têm que estar lá no microfone falando, tem que estar no local apresentando, né? Pelo menos aqui no Pará ainda essa realidade, né? Não dá para apresentar um programa de dentro de casa ainda, né? Não tem um estúdio ainda, as pessoas têm que ter um estúdio, montar um estúdio para sair, né? Mas, de modo geral, aqui no Pará ainda não tem muito isso ainda. E eu vejo, assim, para o jornalismo, né, que trabalha em rádio, funcionou, né? Na verdade, eu acho um pouco frio, né? Você contactar alguém para fazer uma entrevista através do telefone e tentar fazer a entrevista pelo WhatsApp, né? Ou por um outro meio de comunicação assim que não tenha o cara a cara com o entrevistado. Mas foi possível, acredito que não tem volta, né? Acredito que veio para ficar, realmente, essa questão. As empresas estão com um poder aquisitivo muito baixo, né? Não tem dinheiro para gastar nessa questão de economia mesmo, né? Da questão do rádio, mesmo a economia, as empresas estão economizando, é uma saída para economizar, né? O jornalista está agora em casa e fazendo as entrevistas por telefone, fazendo por WhatsApp, não gasta dinheiro com ar-condicionado no trabalho, não gasta dinheiro com o carro que sai para fazer a reportagem, né? Então, o jornalista e o radialista estão, assim, vamos dizer assim, enfrentando essa realidade, nessa pandemia aí que veio trazer essa nova realidade. O Jackson, né, que é meu colega de trabalho, trabalhou mais presencialmente, né, Jackson? Tu não fez tanto remota, né? O teu trabalho não foi possível fazer remotamente, né? Meu trabalho, o operacional, a maior parte do meu trabalho na Rádio Nama é operacional, então eu tinha que estar lá presencialmente, mas eu não precisava ir todo dia. Os nossos coordenadores fizeram escalas especiais para a gente. Por exemplo, eu ia 2 vezes por semana, outro colega ia 2 vezes, outro colega ia 1. Às vezes eu ia 1 vez por semana, entendeu? E voltava para casa e fazia o restante em casa, que eu poderia, mais o processo de edição mesmo de alguns programas, uma edição de áudio, uma montagem, isso eu fazia em casa. Mas a parte operacional, que é digamos assim, jogar, né, a cada música e cada programa no seu devido horário, eu tinha que fazer na emissora, porque só por lá que eu tinha acesso ao software que permite que a gente tenha esse acesso
ao playlist da emissora, que é o controle de tudo que vai e entra o que sai do ar, entendeu? Então, eu precisava estar lá presencialmente 1 ou 2 vezes por semana, e o restante fazer aqui na minha casa mesmo, uma montagem simples de um programa que era gravado, eu fazia aqui mesmo, uma produção, uma gravação simples também, a gravação de 1 minuto fazia aqui na minha casa, enviava para os editores de áudio, para os produtores de áudio, e assim foi seguindo até, digamos assim, a volta ao normal, né? A volta ao normal aqui, né? Digamos assim, entre aspas, né? Que todo mundo voltou aí nos seus respectivos de trabalho para a rádio, né? Outros colegas de emissora, como o Celso citou ainda agora, também, que eu conversei, falaram a respeito desse controle remoto. Teve gente que, grupo de risco, por exemplo, tem uma amiga que é grupo de risco, que ela teve que fazer o trabalho dela todo na casa dela. Ela não sai, eu acho, desde março, quando começou isso, entendeu? E ela mandava tudo pra gente de casa, mandava para outra emissora que ela trabalha de casa, entendeu? Outros, já locutores de rádios comerciais, precisavam ir, né, todo dia para lá pro Estúdio FM para fazer seus programas, mas com todos aqueles protocolos de segurança, álcool em gel, não ficar circulando com muitas pessoas dentro de um mesmo lugar nas dependências da rádio, entendeu? Se possível, ficava só ele mesmo lá na sala da FM, outro em outra sala, entendeu? Mas é exatamente por aí que aconteceu, entendeu? Já a relação entre entrevistado e entrevistador, que ainda penso muito nisso, que esfriou um pouco mais, né? Porque você não está pessoalmente com o seu entrevistado ali, né? Para você ter aquela, digamos, aquela química de entrevista, né? Você faz tudo por online agora, entendeu? Tem uma vantagem, tem, né? Que abre muitas possibilidades, mas não é aquela coisa pessoal mais, né? Que você, digamos assim, tira como eu falei, uma química entre você e seu entrevistado, entendeu? Não rende aquela coisa, digamos assim, bacana. A atração esfria mesmo, né? Então, aquelas impressões aquelas impressões que o jornalista vê dentro da entrevista, que teve medo, ele ficou com frio, ficou com medo. Essas impressões se perdem, né? Exatamente. Quando ele está muito tímido, você presencialmente dá pós. Não, vamos lá, fale mais sobre isso, não perca a sua timidez. Não, aí pela internet é um pouco mais, você não consegue, às vezes, tirar daquele entrevistado que você queria, tanto quanto você queria, para render o seu conteúdo, né? E é assim foi. Isso eu queria saber agora. Diga. A pandemia ela veio para mudar mesmo essa relação, né? Acredito que não vai ter uma volta, não, né? A pandemia veio para mudar essa relação de rádio, né? Eu creio que acho que a gente não tem mais uma nova, a gente está se adaptando ao novo padrão, ao novo normal, né, que se diga, ao novo padrão, ao novo anormal, mas a gente está realmente se reescrevendo, eu acho, como pessoa humana e também como profissionais. A gente está se reescrevendo, a gente aí está fazendo uma nova história. Eu acho que a gente pode acrescentar muito ensinamento, né, dar valor às coisas que antes a gente talvez não desse tanto valor assim, e o em casa, o família, e a gente trouxe para dentro de casa até a nossa profissão, não é? Aqueles que muito fizeram home office. Aí o aconchego de casa fez com que a gente também trabalhasse às vezes até mais e melhor, porque ali também não é fácil, né, administrar as duas coisas dentro da mesma casa, também isso não é nada fácil, né? Mas, assim, Celso, como é que está aí a nossa participação? Como é que está? A gente não falou nada de quem estava participando até agora, daqui a pouco a gente já vai passar para as considerações finais. A gente abriu sala de bate-papo em vários sites aqui também, e os locutores, né, vários sites aqui, e no Facebook também, dos locutores, todo mundo participando aqui com a gente. Muita gente está vendo, na verdade, não está perguntando nem nada, né? Acredito que a gente está conseguindo sanar todas as dúvidas das pessoas, né? Mas estamos com sala de bate-papo em diversas salas, por exemplo, aqui, Locutores do Brasil, Mundo dos Locutores. Está todo mundo acompanhando a gente aqui, radialistas e locutor também. É uma sala de bate-papo, a gente conseguiu abrir nesse Facebook das pessoas aqui, né, dos grupos dos radialistas e dos locutores, todo mundo participando aqui com a gente.
Isso. E eu queria se perguntar para a Sônia, que a Sônia aqui é que chama, é que está aqui é de Portugal, e aqui estamos aqui todos brasileiros. Eu queria perguntar assim para a Sônia também, como é que está o teu trabalho agora? Eu estava te acompanhando um pouco, fazendo uma pesquisa sobre o teu trabalho também, como radialista, e é bem intenso, você está com alguns programas novos e já estava com outro antes. Como é que a gente pode fazer que os brasileiros também possam te acompanhar aí de Portugal? Então, eu faço o programa Hora Portuguesa, não é? Portanto, de segunda a sexta-feira, das 4 da tarde às 8 da noite, isso é diário. Lá está, por exemplo, eu tinha dito, e tu disseste ao início, não é? Eu sou voz da Sport TV, que é um canal de desporto aqui em Portugal. E neste momento eu gravo, eu não vou à Sport TV gravar, que era uma coisa que eu fazia todas as semanas, portanto ia lá gravar. Agora eu mando áudios, não é? E eles trabalham o áudio e põem as produções no ar. Da mesma forma, salvo raras exceções com alguns estúdios em que eu vou gravar, lá está a publicidade, mas muitas vezes é mesmo só por o iPhone, facilitou-nos imensa vida, não é? Portanto, e com uma boa qualidade de voz, que nós conseguimos então enviar esses sons. Há pouco o Jackson falava desta coisa que se perde dos convidados, não é? Eu tenho pena disso. É verdade que, por um lado, reparem, se não fosse a Covid, nós não íamos estar aqui a falar hoje, não é? Portanto, eu não conhecia colegas fantásticos do Brasil, não é? A Regina, o Celso, o Jackson, eu não vos iria conhecer se não fosse a Covid, dificilmente vos conhecia. E, portanto, eu creio que a Covid... É uma coisa legal, né? A gente pode tirar coisa boa das coisas ruins também. É fixe. Eu confesso que não sou, às vezes tu diz, tudo vai ficar bem, vamos todos ficar melhor e vamos todos a ser melhores. Eu acho que quem já tem uma consciência de algumas coisas vai aproveitar esta crise e esta pandemia para realmente fazer um caminho melhor. E acho que há outras pessoas que ainda... Enfim, é a forma que nós temos de olhar para a coisa, não é? A perspectiva, aquela coisa do copo meio cheio, do copo meio vazio, não é? A verdade é que são os momentos de crise que nos impelem a agir e a querer mudar qualquer coisa e a fazer diferente. Se bem que esta crise, isto não é só uma crise económica, não é? Nós aqui em Portugal vivemos há alguns anos uma enorme crise económica. Foi realmente uma oportunidade para muita gente se reinventar, muita gente que tinha um trabalho que não gostava de fazer, mas que estava lá porque queria pagar as contas, e às tantas, por causa da crise, foi despedido e criou um negócio e começou a fazer ou costura, ou bolos para fora, ou a trabalhar na informática, coisas que lhe davam prazer, criaram empresas e criaram uma nova vida. Não é bem o que se passa agora, porque nós tivemos aqui uma grande perda e uma grande perda humana, não é? Houve muitas vidas que se perderam e acho que houve uma dor acrescida. Muitas vezes eu próprio perdi um amigo do qual não pude despedir, perdão. E isso é estranho e nós nunca vivemos isso. Portanto, estamos aqui realmente a viver uma realidade diferente. Agora, ao mesmo tempo, e isto é, se a vida nos dá limões, fazemos uma limonada ou uma caipirinha, não é? A gente pode fazer, pois, as duas coisas. Sim, e, portanto, nós não gostarmos, não é? Quem gosta de limonada faz a limonada, quem gosta de caipirinha faz a caipirinha. E eu tentei, durante este tempo, isto é só apenas uma perspectiva, enfim, pessoal, não é? Que partilho com vocês. Tentei tirar partido do que a Covid nos traz e fico grata por estes momentos, por estar aqui hoje a falar com colegas meus de rádio do Brasil, que eu se calhar não teria outra forma de vos conhecer. Nós também, e há pouco no início da conversa, lembram-se que eu dizia, que eu não sou muito de redes e tal, e sempre privilegiei o contacto próximo,
continuo a privilegiar, mas que bom é realmente termos tido esta... Tipo, espera, eu posso fazer a coisa de outra forma, eu posso fazer uma formação online, aquela coisa que eu achava que não ia ter tempo para fazer, porque ia exigir que eu fosse para aqui, para lá, não é? E andava a correr. Eu hoje posso fazer essa formação na minha casa, não é? No conforto do meu lar. E consigo ter a formação na mesma, se calhar até fica um pouco mais barata, porque eu não vou ter despesas de deslocação e de viagens, etc. Não é? Esta oportunidade que estamos aqui a ter de conversar, o matar saudades às vezes de colegas e de amigos que nós não vemos há algum tempo, tipo, olha, esta noite vamos beber um copo de vinho, vamos conversar, ver como é que estão as coisas. E eu acho que nos trouxe realmente muita coisa boa e esta capacidade que o ser humano tem realmente de se reinventar, de se adaptar, não é? Nós somos realmente extraordinários, somos capazes do melhor e do pior, não é? Desculpem, eu acho que não é? Se calhar é do vinho. Você tomando água aqui. Olha, eu não sou, olha, eu sou aqui brasileira, que estou aqui em Portugal, mas olha, eu não sou amiga de vinho tinto. Eu sou amante do vinho verde. Muito bom também. Não é? O vinho branco, do espumante. Eu não consigo muito beber vinho tinto. Eu comecei inicialmente, depois me ferrei no fígado. Mas, falando assim bem brasileiro, ferrei. Mas eu provando, hoje eu estou no vinho verde, lá de cima, ali bem norte de Portugal, não é? E gosto muito do vinho verde, agora geladinho, é maravilhoso. É ótimo, é verdade. É muito bom. Então, a gente fica assim agora, a gente vai aqui para as considerações finais, a Sônia já deu aí uma mensagem, até uma significação em relação ao que nós estamos vivendo, que é isso mesmo, né? A gente está podendo ter uma visão muito melhor. Eu acho que a gente está podendo ter uma versão melhor de nós mesmos, não é? Daquilo que a gente não estava fazendo tão bem assim, e agora com essas possibilidades, infelizmente, claro que a gente não está falando aqui das perdas, né? Que isso é... E dentro do rádio em Belém também nós tivemos perdas também significativas para a rádio, não é? O nosso querido aqui, que é muito antigo, agora deu um branco, esqueci-me. Costa Filho. Isso, o Costa Filho. A gente tem uma perda aqui, o Costa Filho, eu não sei, acho que 40 anos de rádio era por aí, se não tivesse, era por aí, não é? De 40 anos de rádio. Muito, muito antigo, bem mesmo, já conhecidíssimo. Isso, e tivemos essa perda aqui por causa do Covid, né? E dentro do jornalismo também tiveram mais. E isso daí, claro. Em termos de perdas físicas, de falecimento, pelo menos no meio da rádio não tivemos. Nós temos aqui um colega nosso, agora, ele tem uma carreira de rádio de 60 anos. É o locutor mais antigo de Portugal. Ele faz rádio há 60 anos, imagina. E é uma pessoa extraordinária, é o Aurélio. E sabem, eu estou naquele grupo da Renascença. Eu entrei em 97 para o grupo da Renascença. Comecei precisamente na RFM, a Rádio da Carolina atualmente está. Depois fui para a Mega Hits e agora estou então na Renascença. E o Aurélio, eu nunca vi, isso é extraordinário, eu nunca vi o Aurélio, este autor que vos falo, sem um sorriso. Ele está sempre bem disposto. Ele é uma simpatia, ele é um exemplo. E é extraordinário. E é ótimo ouvir as histórias dele. Quando eu há pouco dizia, já sou um bocado velha, não é? Desta coisa da rádio. Eu só faço rádio há 30, o Aurélio faz há 60, não é? Portanto, ele tem todo um background que eu não tenho. E é tão bonito esta partilha, não é? E nós poder partilhar isto com os mais velhos. Eu acho que isso é muito bonito, não é? Mas isso é fantástico. E é só essa partilha aqui pequena, mas a gente está vendo aqui gerações, não é? A gente está vendo aqui o
o Jackson, o Celso, a Sônia, a Carolina, a gente está vendo aqui gerações mesmo, né? E que estão aí partilhando conosco o novo do rádio. Eu acho que esse live jornal de hoje a gente pode aí estar partilhando também nas universidades, porque eu acho que é uma grande partilha de informação na questão não só no tocante das realidades, mas também daquilo que era no passado e que a gente está tendo uma nova roupagem, mas que a essência está aqui, não é? Essa fica, essa permanece. É que nem no vinho, né? É que nem no vinho. Quanto mais tempo, melhor fica. É bacana, né? Esse compartilhar, assim, ouvir, né? As histórias de vocês já são profissionais por bastante tempo, né? Nessa área, ou poder compartilhar também um pouquinho assim do início, né? Porque eu comecei há um pouco menos de 5 anos, ainda estou nos primeiros passos, nos primeiros anos, ainda vou ver muita coisa ainda, mas é muito bacana ver a experiência de vocês, ouvir a experiência de vocês aqui, né? Vocês contando como foi que vocês lidaram nesse momento, digamos assim, grave, né? Tivemos aí várias perdas de pessoas no mundo todo, né? Morreram, algumas pessoas morreram, amigos nossos morreram, né? Isso é realmente muito... aperta um pouco o coração, né? Mas, ao mesmo tempo, faz a gente pensar um pouco, né? Um pouco mais sobre as nossas escolhas, a nossa vida, o que a gente tem, assim, para o futuro, né? Então, eu acho que vale muito a pena a gente estar nesse bate-papo aqui, compartilhando desse assunto para, entendeu? De poder seguir em frente, né? No novo normal. No novo normal. Isso, então, e outra coisa também é que vocês estão mais perto do ouvido do povo, e vocês também podem levar muita esperança, podem também modificar e transformar um pouco esse ar que ficou um pouco pesado, ficou muito enfadonho, ficou muito, às vezes, triste, né? E a rádio também pode trazer muita esperança para aqueles que ainda estão a escutar, que escutam, estão aí, né? A gente que, mesmo que tenha aí as redes sociais, mesmo que tenha o computador, o telemóvel, os celulares, a televisão, mas a rádio é companheira sempre, está sempre ali. E vocês fazem essa voz, e essa voz que pode trazer, e traz, não é? Muita esperança, expectativa de vida, para cima, né? Com músicas boas, como a gente tem escutado, né? Tenho conhecido mais música portuguesa, gostado mais também de música portuguesa, já tendo uma seleção aqui de cantores da música portuguesa. Eu gosto muito da música portuguesa tradicional, eu gosto muito do fado, né? E a gente tem muita coisa boa aqui. Gosto do fado também, né? Quem não gosta, né? Quem gosta? Eu já não conheço muito música portuguesa. Mas recentemente eu ouvi um artista que pessoas já tinham me falado dele também, é o Antônio Variações, que eu ouvi algumas músicas dele, ainda estou aprendendo o nome delas. Muito bacana, ele já é falecido, né? Mas eu ouvi no YouTube, gostei bastante, deu um cara assim com uma voz forte, né? Uma voz, deu bem. E descobri também que um artista brasileiro chamado Felipe Cato fez uma versão daquela música dele, que, puxa vida, me deu um branco aqui, o nome é Canção de Engate. Muito bacana, e eu tô passando a ouvir um pouquinho mais ele, conhecer um pouco mais o trabalho dele. A música brasileira tem muita influência na música portuguesa, e os músicos brasileiros estão muito também um pezinho aqui em Portugal. Eu acho muito bacana, estou passando a ouvir um pouco mais a música portuguesa. Sabe, o António Variações Jackson foi assim daquelas pessoas que estavam muito à frente do seu tempo. Eu acho que ele foi um incompreendido. Ele é fantástico, era fantástico, mesmo até fisicamente ele tinha um look um bocado fora, isto num país conservador, e portanto aparecer alguém com o cabelo amarelo e com uma barba e não sei, com umas pedais, não é? E um excelente compositor também. Eu acho que, enfim, não lhe foi dada a devida importância quando ele era vivo. Antes de
depois, pronto, que é, repara, a canção do Engate, eu acho que isto é o que é extraordinário na música. Essa música que tu falaste, a canção do Engate, poderia ter sido feita ontem. Era atual. Se uma canção com aquela letra e com aquela música e a editar hoje, as pessoas iam achar o máximo que era super atual. E o António Ibanez era isso. É uma música sobre espírito jovem também, né? É uma música, tipo assim, que exalta a juventude, aquela coisa do amor, né? Entendeu? Se entrega o amor e desculpe a palavra, dane-se o resto, entendeu? Siga em frente. Muito bacana. Isso. Olha, gente, a gente ficaria aqui já daqui a pouco, entrando aqui na noite, e eu já pegava aqui também um vinho. A gente já ficava conversando. Vou dizer-vos uma coisa. Um dia, portanto, hoje é dia 25, ontem, precisamente. Anteontem, na quinta-feira, dia 23, vocês conhecem a Amália Rodrigues? Oi? Eu não vi direito. Conhecem pouco, Amália Rodrigues. Amália Rodrigues. Fadista aqui em Portugal. Grande fadista. Amália Rodrigues. Então, a Amália Rodrigues, se fosse viva, na quinta-feira, dia 23, teria feito 100 anos. E nós assinalámos esta data. A Amália era excepcional. Eu convido Celso, Regina, Jackson a ouvirem o fado, porque a Amália Rodrigues era a fadista. Está bem? Fica o convite para vocês conhecerem. Legal. Certo. Eu já conheço um pouquinho e já curto muito também Marisa. Gosto muito de Marisa. Sim. Gosto muito de Marisa, os fados da Marisa. E não só. Então, vou atrás. Então, gente, o Celso, a gente está já adiantado. Deixa eu só mandar aqui um abraço para o pessoal que curtiu a gente aqui, que entrou um pouquinho, depois voltou. Né? O Rodolfo Marques esteve aqui com a gente, a Ana Oliveira, Francisco Souza, a Lilian Vilano, a Luciane Souza, a Carolina da Silva, Amanda Cardoso, Carolina Sena, Alessandra Leca, Antônio Bondoso. Antônio Bondoso está por aqui também. Esteve com a gente aqui. Um grande abraço, Antônio Bondoso, também, que também radialista e jornalista. Exatamente. Maria Lúcia Sena, conhece? Ela esteve com a gente também, a Maria Lúcia Sena. O outro Bondoso teve entrevista conosco, né, sábado passado, né, junto aqui com os publicitários e jornalistas também, conversando. Então, um grande abraço para o Antônio Bondoso, que está aí no Porto. Um grande abraço. E vocês que vão também ouvir depois, né, depois que o pessoal também vai acessar aí a internet, vai ver a gente aí depois, né, com as visualizações, curtam, compartilhem aí nos grupos também, né, no Facebook, no Instagram. A gente tem quase mais de 2.000 visualizações aí por vídeo, né? Então, são muitas pessoas aí visualizando aí as nossas lives, nossas conversas aí. O João está com raiva aí, né? O João está aqui já dizendo, mamãe, embora. Está bravo já. A Sônia está com um cachorrinho ali, adorei o cachorrinho ali. Ele late em português, né? Portugal. Vou lá, Olha, eu gosto muito de cachorro, adorei. Triste. Pois, ele deve dizer, né? Pois. Então tá ótimo, então, né? Então, a gente agradece aqui, muito obrigada, a gente agradece aqui ao Celso, agradecemos muito, Jackson, muito obrigado por estar aqui conosco, né? Jackson deixou de sair de casa, para estar com a gente. Não se preocupa, partilhar um pouco, né? Eu que agradeço o convite, viu? Muito obrigado. Não é? Meu filho aqui está cantando e eu não estou conseguindo escutar direito, está ótimo. Olha, só não sei onde é que Isso, eu vou. Mais 3 horas à conversa, não é? Mas temos que ir embora. Quem sabe? Obrigada. Muito obrigada. Obrigado, gente. A todos. Obrigado a todos. Obrigada, Jackson. Obrigado, Regina. Obrigado, Sônia. Obrigada, Sônia. Obrigada. Vamos combinar. Você toma um vinho tinto e eu um branco. Eu peço água.
Gosto, tá? No Paraense, a gente convida para tomar um açaí junto, tomando vinho. Um açaizinho, certo? Tomando um açaí. Valeu, um abraço. Um beijo. Gente, muito obrigada. Uma boa noite para todos e até Boa noite. sábado que vem com uma nova entrevista aqui no nosso canal Regina Brasil, aqui no Face. A gente espera por você. Muito obrigada. Daqui a pouco amanhã ou depois, você vai estar tendo essa entrevista de hoje, e para o nosso canal Regina Brasil e Celso Freire no YouTube. Uma boa noite para vocês. Muito obrigada por ter ficado conosco até agora.